E aí, minha gente, chegou o nosso dia, chegou a nossa quinta-feira, felicidade, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Bruxaria no Mundo. Meu nome é Thalissa Sato, a gente tá aqui pra falar, sabe do que, gente? De como a gente resgata a nossa alma, né? De como a gente entende melhor aí nosso mundão, nosso espaço onde moramos, onde escolhemos, né, viver, nascer. E como que a gente faz pra estreitar esses laços, né? De forma energética, meditando, né, fazendo aí uma comunicação com as divindades, ou estudando mesmo os roteiros, estudando, né, a civilização, estudando como que era feita as interações ali. Gente, ó, é muita coisa bacana pra gente descobrir. E eu queria então falar de um assunto fresquinho. Hoje a gente vai falar de Ubatuba. Estávamos lá em Ubatuba agora nesse final de semana e eu queria agradecer a toda a equipe, a toda a teia, né, a você que tá ligado com a teia da Bruxevani, certamente sentiu, né, essa conexão maravilhosa que fizemos com a Grande Mãe. E meus amores, vou dizer tanto que nós conseguimos fazer a reverência às Iabás, né, as grandes divindades femininas, né? Então a gente vai lá reverenciar a Oxum, a Iemanjá, Nanã, a Euá, a Ubá, a gente reverencia as senhoras das águas, né? E mais, a gente reverenciou a Senhora da Vida, né? O que era aquela lua cheia, hein, gente? O que era aquela lua cheia? Então, justamente na hora do ritual, nós olhamos para cima e a lua cheia estava lá, toda linda, maravilhosa, né? Nos presenteando com a sua luz, com a sua força. Então você que tá na teia, com certeza captou isso. Sejam felizes, aproveitem aí para lunarizar a água ainda e dá tempo, tá bom? Gente, o que a gente pode falar então de Ubatuba? Gente, que delícia! Você que tem a oportunidade de ir, aproveite, porque nós fomos lá em Prumirim. Prumirim, inclusive, tem uma ilha, se você não conseguiu ir, vá na ilha. Eu adoro, você sabe que eu adoro quando a gente tem encontro de mar com rio. Desculpa minha tosse. E aí o que acontece? A gente pôde, né, ter esse contato, né, bem legal. Nadei bastante, né, a gente fez várias reverências ali na água, dentro da água. E a gente teve essa oportunidade, né, então, ó, você, fica atento aí quando você vai escolher um destino pra praia, tá? Queira um local que tenha mar, encontro do rio com o mar. E, por favor, se puder ter uma cachoeira perto, melhor ainda, tá? E Ubatuba nos presenteia com isso, porque justamente a gente pode ter essas duas ligações. Você que vai estar lá em Ubatuba, vá à aldeia, veja, né, uma agência de viagens, de turismo que pode te ajudar e pode te levar até lá. Nós tivemos uma oportunidade super bacana de ir numa aldeia Guarani e lá foi incrível. Você que acompanha os trabalhos do Sultão das Matas, vê direitinho como que ele ensina a gente a dançar, né, minha gente? Estando incorporado ou não, lembra que a gente sempre fala que você, né, nosso corpício é o melhor instrumento da magia e o Sultão sempre ensinou a gente como liberar energia, recolher energia, né, fazer aí uma âncora, tudo de forma corporal, tá? Então foi incrível, porque a gente viu justamente, né, na dança, né, onde os jovens, as crianças, né, fizeram ali pra gente exatamente a forma como as meninas fazem, né, a dança com o joelho e o quadril. E nós vimos também como os homens, né, eles abrem um pouco mais a perna e o ritmo também é diferenciado. Lá nós vimos, né, como que eles fazem a roda, tanto pra direita como pra esquerda, e o ritmo de como é feito. Né? E era muito do que o Sultão já tinha ensinado a gente, então foi bem legal, foi assim, uma forma de trazer essa comunhão, essa forma de trazer essa alegria, né? Eu acho que todo mundo curtiu bastante, tá? Fomos então nessa aldeia Guarani e lá nós tivemos a oportunidade, né, de ter uma aula, né, com o representante deles, comentando ainda que lá eles tem ainda os ritos de passagem, né? Então os meninos de 14 anos, eles têm essa região, essa parte daqui do queixinho furadinho.
E depois disso eles são preparados para ir para caça, para fazer esses movimentos, né, de busca, né, de comida, enfim. E as meninas, elas têm um movimento de mais ou menos um mês, elas ficam dentro da casa da Oca. E aí ali elas aprendem a fazer os serviços específicos, né, mais interno da comunidade. Cada um tem papéis definidos ali, eles têm uma outra dinâmica, né, de vida. E aí tem uns ritos de passagem bem específicos, que uma das coisas masculinas ele conseguiu falar, das femininas ele não abriu. Mas eu vou descobrir e a gente compartilha. Minha gente, uma outra coisa bem legal, que interessante, inclusive, que os instrutores nos passaram, né? É a história do Hans Staden, né? Então, assim, eu não sei se você já ouviu falar, mas antes, então, do homem branco chegar ali em Ubatuba, quem é que morava ali, minha gente? Eram os Tupinambás. E quem era o chefe dos Tupinambás era Cunhambebe. Você que é aluno de bruxaria, eu tenho certeza que já sabe dessa história, porque Nídia já compartilhou, Dona Ivani já compartilhou, então eu só vou atualizar aí vocês, tá bom? E assim, né, gente, lá no século XVI, Hans Staden já tinha feito uma viagem para Pernambuco. Ele era contratado, ele era um mercenário, não era português. E ele foi contratado, então, para buscar pau-brasil, para buscar outras fontes de riqueza que tinham aqui no Brasil. E aí ele fez uma segunda viagem, onde o destino foi Bertioga. E ali ele foi capturado. Foi capturado. E aí o que aconteceu? Ali ele foi usado como objeto de barganha, né? E acabou sendo deixado ali pra Cunhambebe, né? Pro chefe dos Tupinambás. E aí, gente, é onde a gente encontra um pouquinho das bases da antropofagia. Reconhecida, então, né? Ali nessa etnia dos Tupinambás. Vemos, né, estudamos sobre antropofagia ainda em etnias mais pro norte do Brasil. E eu queria muito lembrar das diferenças, né, entre antropofagia e canibalismo, né? A antropofagia, ela vai então ter essa ingestão, né, do pedaço do ser humano ali, né? Pra você poder então ter aquela bravura, aquela determinação, compartilhar daquele né, do sucesso, né, daquele ser. Né? É algo ritualístico. No entanto, antes de acontecer mesmo o fato, era feita uma preparação desse item, digamos assim. Sempre eram os grandes guerreiros, eram os vencedores das batalhas, tá? E ali, o Hans Staden especificamente, ele chegou, né, parece que em janeiro de 1554, e ele foi, alguns franceses conseguiram pegar ele em outubro de 1554. Ele ficou ali uns 8 meses. E ali, gente, desses 8 meses ele foi preparado. Ele foi... quem, então, faria parte dessa ritualística, recebia comida primeiro, ele podia se deitar com as índias, ele tinha algumas preferências. E existem várias teorias ali, né? Porque no final das contas o Staden não foi, então não se finalizou, né, a antropofagia ali nele. E ele foi liberado, ele fugiu, né? Existem várias ali histórias, né, pra falar em relação a essa fuga dele aí, tá? Mas enfim, o fato ele volta pra Europa e aí ele escreve 2 livros. Desses 2 livros vocês vão ver relatos de como ele vê, inclusive desenhos, né, de como ele via, né, os atos, né, dos Tupinambás. Inclusive ele mostra, né, vários mantos que os Tupinambás têm, gente, são mantos lindíssimos. A gente foi em um museu em Copenhague e tinha um manto lindo do Tupinambá lá. A gente foi também num outro museu que tinha um manto lindo, gente. Esqueci agora. Em Copenhague, com certeza. Ai, menino. Vai ser outro. Ai, mas era lindo, assim. A gente entrou no museu e era vermelho bonito, assim, ó, arrastava até. E tava lá,
né? Não tava aqui no Brasil não, gente, tava lá. E é assim, né? Resumo da ópera, viu, minha gente? Já perdi geral aquele raciocínio. O que eu queria comentar, né? Nessa história do Hans Staden, ele, então, neste livro, coloca um olhar bastante colonizador, tá? Veja, você que de repente vai conseguir ler, vai conseguir acompanhar, ele inferioriza índio, ele deixa um ar, né, muito mal dos índios, né? Então, leia mais com discernimento, tá? Pra você poder entender e dar uma olhadinha de verdade, tá? Na ritualística da antropofagia. E se você for ver até no Panteão Maia, era feito, era bastante na realidade, né? Inclusive, quando a gente fala do México, os maias, eles tinham, né, os jogos, o toque pro toque. E também, em alguns dos jogos e algumas das guerras, os vencedores, eles eram sacrificados. E também tinham suas vísceras, né? Era coração e víscera, se eu não me engano. Mas que tinha também esse mesmo procedimento. Muito bem, meus amores. Tô aqui empolgadérrima. Mas eu vou deixar mais pra semana que vem. Semana que vem a gente continua a nossa viagem ao litoral. E aí eu queria deixar aí, né? Se você tiver mais alguma dica, se você quiser que a gente fale de algum local especial, específico, você escreve pra mim que a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, vamos estudar, #Tupinambá. Até mais, tchau, tchau.